Olá, crianças. Hoje, em português, nós iremos fazer a leitura do texto 2, tá? Nós vamos ler uma entrevista, né, sobre a animação Viva, A Vida é uma Festa, né, do filme que nós vimos na aula passada, tá certo? Então, vamos lá. No nosso... o que vem a ser uma entrevista, não é? Ele vem falar aqui para vocês o que é uma entrevista, tá? É um texto organizado, onde pessoas fazem perguntas e outras respondem, tá? Elas são feitas perguntas com respostas, tá? Essas respostas são dadas pelos entrevistados e o entrevistador, ele é o que faz a entrevista, tá bom? Dentre essa entrevista que nós estamos lendo aqui sobre o filme Viva, essa animação, tá? Ele tem aqui algumas perguntas que vocês fizeram a leitura, né? Nós fizemos a leitura, essa leitura compartilhada que nós fizemos, e vocês puderam perceber, dentre os personagens, vocês puderam perceber também o diretor, tá? O diretor do filme. Nós podemos perceber também aquela pessoa que faz a animação, a produtora do filme, tá? Nós percebemos alguns personagens do filme, né, que são caveiras, tá certo? Algumas caveiras que fazem parte do filme, o menino, o cachorro, que é o cachorro, o nome do cachorro, que eu até falei para o Matheus, né, Matheus, que você perguntou, o cachorro pelado mexicano, tá certo? Então, nós temos algumas questões que, para a gente prestar atenção, nós temos também bem aqui, ó, bem em cima, quem foi a pessoa que fez essa entrevista. Ela foi feita por Daniela Toffoli, tá? Em 2018, nesse horário bem que ela foi feita. Nós temos algumas perguntas que foram produzidas por ela. Ela pergunta aqui muito mais do que sobre a morte. Viva é uma festa, né? Ela celebra a vida. Você acha que as pessoas hoje celebram menos o fato de estarem vivas? Por que ele pergunta dessa forma? E ele responde de uma forma que dá a entender para a gente que as pessoas realmente hoje em dia, elas estão se preocupando menos com a vida e mais a sua vida e mais com a vida dos outros, né? Que muitas pessoas vivem no mundo virtual hoje só prestando atenção nos outros, marocando, né? Visualizando o outro, a vida do outro, e esquecemos de curtir os pequenos momentos que temos em família, tá? Esse filme ele também nos fala sobre isso, tá certo? É uma pequena entrevista que ela faz, né, que ela preparou sobre o filme, tá certo? Vocês fizeram essa leitura, a leitura compartilhada, tá? E sobre esse gênero entrevista, a gente sabe que também ele lembra um gênero jornalístico, como o Matheus falou, né, sobre o Jornal Nacional, tá? O Jornal Nacional é um tema jornalístico, o gênero dele é jornalístico, são feitas perguntas, né, onde os entrevistados respondem e os repórteres são os entrevistadores, tá certo? É uma entrevista, de certa forma, tá bom? Nós vimos aqui, ó, os personagens, tá? O menino e as caveiras, né, que elas foram... O produtor, ele deu vida, né? O escritor, ele deu vida para essas caveiras, tá? Ele colocou olhos, né? Olhos que se assemelharam e deram vidas a esses personagens, tá certo? O Fique por Dentro do texto é a interpretação textual que a gente sempre faz, tá, crianças? Essa interpretação textual, nós conversamos sobre ela também. Ela diz assim, qual é o nome das pessoas entrevistadas? Quem foram as pessoas entrevistadas? Foram duas pessoas. Foram o Lee, né? Que eu vou deixar aqui para vocês, ó, tá? As respostas, o Lee Unrich e Darla Anderson, tá certo?
E a letra B, o que é que elas fazem nessa entrevista? O Lee, ele é o diretor de filmes e a Darla, né? E Darla Anderson é a produtora, é uma mulher, Darla, tá? É a produtora de filmes. A letra C, ele diz, o título oferece alguma pista sobre o assunto da entrevista? Sim, ele oferece, né? O leitor, ele sabe que vai ler um texto sobre curiosidades desse filme, tá? E a letra D e a letra E são pessoais, tá? Vocês falaram, comentaram, eu ouvi os comentários de vocês, tá certo? Por isso, ela é pessoal, tá bom? A segunda questão, ele diz, qual é o assunto da entrevista? O assunto da entrevista são as curiosidades, nós acabamos de falar na atividade anterior, são as curiosidades sobre essa animação. A terceira questão, que outras pessoas poderiam ser entrevistadas, né, para falar sobre animação. Nós respondemos, tá certo? Nós respondemos que foram os atores, os dubladores, a equipe técnica, todo o corpo que faz parte, né, dessa encenação, que faz parte dessa filmagem. Todas as pessoas, elas poderiam ser entrevistadas para falar sobre o filme. Por quê? Porque elas participam desse filme, então elas sabem sobre o filme. Então elas poderiam ser entrevistadas? Claro que poderiam, tá bom? E a quarta questão, ele pergunta, quem elaborou as perguntas que aparecem destacadas? Nós falamos lá no começo, está lá em cima, né? É a Daniela Toffoli, tá certo? A Daniela Toffoli, ela é a jornalista que preparou essas perguntas, tá? Ela é que fez essas perguntas para os personagens do filme. A quinta questão, ele diz, crie uma nova pergunta, também é uma resposta pessoal. Cada um de vocês deu a pergunta de vocês, né? Mostrou que vocês prestaram atenção, que vocês entenderam a animação e responderam as perguntas de vocês. Tá certo? Aqui ele mostra pra gente, ó, que vem ser uma entrevista. Ela pode ser realizada tanto oralmente, né? Ao vivo ou à distância, eu posso estar realizando ela também pela internet, tá? Ou por escrito, por e-mails, né? Mensagens instantâneas, até mesmo cartas. Ela apresenta as perguntas do entrevistador e as respostas que são dos entrevistados, que contam suas experiências e suas opiniões sobre o tema, tá? No caso, o tema que a gente está falando é o filme Viva, tá certo? Aí ele diz, uma entrevista ela costuma ter. O que é que ela tem? A entrevista, ela tem um título, né? Se eu vou falar sobre o filme Viva, lógico que o tema da entrevista vai ser o filme Viva, a vida é uma festa. A introdução apresenta o entrevistado, ou seja, eu estou me apresentando, eu sou fulano de tal, eu sou o repórter tal, vou entrevistar os personagens do filme Viva. Essa é a minha introdução. O entrevistador, ele tem que fazer essa introdução, tá? Ele tem que dar essa entrada. As perguntas, é o entrevistador que faz. Eu mesmo fiz a minha introdução e eu tenho as minhas perguntas já formuladas para fazer para o entrevistado, que vai me responder. A sexta questão, ele pergunta que processo da pesquisa foi realizado para a produção da animação. Que processo foi esse? Eles primeiro visitaram as famílias mexicanas para saber, né, características dessas famílias, para que pudessem realizar essa produção, tá, gente? Porque toda vez que é preparado um filme, o diretor, ele procura saber tudo a respeito do que ele vai falar para poder escrever, tá? Então, ele não vai escrever assim, não é uma história inventada, tá? Ele vai pesquisar. E aqui ele fez o quê? Uma visita a essas famílias, as famílias mexicanas, porque o filme, ele fala de famílias mexicanas. De acordo com o diretor da animação, qual foi o grande desafio em relação à criação das caveiras? Foram as características que foram dadas a essas caveiras, né? O diretor, ele procurou dar o máximo de caracterização para que elas parecessem ter vida, porque a gente sabe que caveira é só o osso, ela não tem vida. Então ele procurou, né, demonstrar para os espectadores que essas caveiras elas tinham vida.
Então ele decidiu criar olhos para elas, porque as caveiras realmente elas não têm olhos, não é isso? Fica só aquele buraco aqui na caveira. E ele colocou olhos, tipo assim, para que os olhos se mexessem, porque se os olhos estão se mexendo, a gente percebe que tem vida, não é? Então ele deu características a essas caveiras. Ele pediu que nós lêssemos esse trecho da entrevista de Lee, onde Lee fala, né, que as famílias esquecem, né, os pequenos detalhes, os pequenos momentos que podemos viver com nossa família, tá? Que a gente passa mais parte do tempo voltado para a mídia. Esquece que dentro de casa a gente tem uma família, tá certo? Então ele pergunta, o que ele espera que os espectadores percebam ao assistir a animação? O que ele espera é a importância da família, que as pessoas percebam que a família ela está sendo deixada de lado, devido aos meios tecnológicos que as pessoas se prendem observando a vida do outro e esquecem a sua. Porque na maioria das vezes, crianças, essas visitações que nós fazemos a esses sites, a esses meios, né, que nós temos virtuais, é só para estar olhando a vida do outro. E a gente esquece que dentro de casa a gente tem vidas, tá? A nossa família, a importância da família. E ele diz que, de acordo com Lee, o que as pessoas podem fazer após terem essa percepção? Elas podem conversar, né, sobre suas prioridades. Que prioridades são essas? A nossa vida, a nossa família, tá? Os nossos pais, os nossos irmãos, que às vezes a gente esquece até de dar um bom dia dentro de casa, porque a pressa é grande. Então a gente tem que ter atenção a essas prioridades. Brincar, né? Ou seja, dar valor a esses momentos. Eu coloquei o que vocês me disseram, que na verdade é isso, tá? Aí ele diz, se você concorda com o entrevistador, essa também é uma resposta pessoal, tá? Que você vai fazer aí. O que você pensa sobre o assunto? Se você concorda, você escreve por que você concorda. Se você não concorda, você escreve por que não concorda, tá bom? E o de olho na língua, ele diz assim, observe uma das perguntas feitas pela jornalista aos entrevistados. Como vocês fizeram para as caveiras ganharem vida e terem sua personalidade? Né? Porque a palavra vida foi colocada entre aspas. Ou seja, né, ele colocou vida entre aspas, por quê? Porque a gente até falou, caveira não tem vida, tá? Então, ele quer mostrar que no filme ele dá vida a essas caveiras, ele dá importância, porque a vida, gente, é o que nós temos de mais precioso, tá? Então, nós temos que cuidar não só da nossa, mas como da nossa família. Tá? Então, eu botei aqui que é sabido que as caveiras, elas são esqueletos, não têm vida, mas o autor do filme, ele deu vida a essas caveiras para que o filme acontecesse, tá certo? E nós passamos para a página que nós iremos falar aqui rapidinho, que nós respondemos até a terceira questão, aqui, ó, página 26 e 27, acentuação dos ditongos abertos e hiatos, né? Nós iremos perceber, é uma atividade bem legal de se fazer. A primeira questão todos vocês fizeram, né? Vocês entenderam o que são ditongos, a gente volta a lembrar o que são ditongos, né? Que são encontros vocálicos que formam os ditongos, eles não se separam. Eles constituem uma única sílaba. Ditongos e hiatos são encontros vocálicos que, na separação silábica, eles ficam em sílabas separadas, tá? Eu tenho os ditongos abertos e os fechados, tá certo? Então, aqui ele mostra, na atividade, tá? Sílabas de um lado e sílabas de outro, para que você possa fazer a ligação. Como é que eu vou fazer, tia? Eu vou pintar a parte aqui, que está desse lado, da cor, que é a parte do início da palavra, tá? Eu vou concluir a palavra pintando. Por exemplo, polu. Aí eu vou procurar aqui, polu, e
Dó, poluído. Eu vou concluir a palavra. Então, todas as sílabas de poluído eu vou pintar de lilás. Ego, aí eu vou procurar aqui. Egoísta. Herói, tá bem que. Pincéis, tá? Então, você vai usar todas as sílabas que estão para pintar, você vai usar nas palavras, para concluir as palavras que estão na coluna 1, tá? É como se eu fosse preencher a coluna 1 de acordo com a coluna 2, tá certo? Eu vou pintar para concluir a palavra com a mesma cor que está do lado. A segunda, ele diz assim, pronuncie em voz alta as palavras chapéu e museu. Nós pronunciamos essas palavras, tá? E percebemos que a palavra que tem o ditongo aberto é a palavra chapéu, tá? Ó, chapéu. E a palavra que o ditongo está fechado é museu, tá certo? Então, em chapéu, eu abro a boca para falar chapéu. Já em museu, a minha boca não se abre tanto quanto ela se abre para eu falar chapéu. Então, em chapéu o ditongo é aberto e em museu o ditongo é fechado, tá bom? A terceira questão que nós fizemos também era para vocês lerem o texto, heróis, né? Há heróis de todos os tipos, os que sobem paredes, os que vivem em cavernas, uns voam, outros que enjoam. Aquele furioso, verde, horroroso, um bem feminino, maravilhoso, maravilhosa heroína, mas nenhum me fascina como o humano comum. Herói que luta pelo pão de cada dia na tristeza e na alegria. É um texto de José de Nicola, Heróis, em alfabetário, ilustrações Daniel Condo, São Paulo, editora moderna, tá? Nós também fizemos aqui, ó, a terceira questão. Escreva as palavras que apresentam ditongos abertos. Nós escrevemos, nós fizemos, tá? Foi heróis, voam, que, enjoam. São palavras que vocês disseram para mim, tá? Vocês disseram para que eu escrevesse. Então, essas palavras, elas têm ditongos e hiatos, tá? Agora, ele pede que eu escreva apenas as palavras com ditongos e hiatos acentuados. E nós escrevemos, tá? Nós tiramos dessas palavras apenas as que estão acentuadas, ou seja, aquelas que contêm acento. E nós escrevemos na letra B, tá certo? Aí lemos aqui também, ó, né? Acentuam-se os ditongos de som aberto. Quais são eles? O EI, ou seja, EI, EU, OI, seguidos ou não de S, ou seja, eles podem estar na palavra só as duas vogais ou as duas vogais e a consoante S, tá? Nas palavras oxítonas e nos monossílabos tônicos, ou seja, oxítona, que tem a última sílaba tônicas, a última sílaba forte, e monossílabos, que só tem uma sílaba e ela é tônica, por isso ela é acentuada. Aí ele dá exemplos, ó, herói, pastéis, chapéus, dói e céu. Ele também diz que acentuam-se o I e o U tônicos dos hiatos, quando eles estão sozinhos na sílaba ou são seguidos de S. Exemplos ele também dá: ruído, saída, baú e faísca, tá? A observação que ele nos dá é a seguinte, que nas palavras paroxítonas, crianças, aquela que tem a penúltima sílaba tônica, as letras I e U não são acentuadas se houver NH na palavra, tá? Na sílaba seguinte ou ditongo na sílaba anterior. Por exemplo, rainha. Rainha não é acentuado, tá bom? E ventoinha e nem feiura, tá certo? Por quê? Porque elas têm o quê? NH na outra sílaba. Ou seja, rainha é uma palavra que ela é hiato, tá? Rainha. E também é paroxítona, tá? A sílaba tônica é o I, tá? Ela tem 3 sílabas, rainha. Então, se ela vem precedida de NH na outra sílaba, ela não é acentuada, tá certo? E eu deixo as questões seguintes para vocês responderem em casa, tá?
vai a quarta questão, a quinta questão, a sexta questão. Nós temos aqui também com L ou U, para vocês fazerem, tá? E a seção do cinema, tá? Como é mesmo que se escreve, tá certo? Vocês também irão fazer a seção do cinema. Como se escreve? Ah, tia, mas a senhora não falou, tá? Não falei o que, crianças? Tá certo? O que está dizendo aqui, ó? Eu quero saber como é que se escreve. Os espectadores deste cinema aceitaram participar de um desafio. Formar em 10 minutos 13 palavras com encontros vocálicos. Tudo que a gente já estudou. Encontros vocálicos, utilizando as sílabas exibidas na tela. As sílabas já estão aqui, criança, ó. Tá? Nessa imagem aqui, na tela do cinema. Quer participar do desafio? Vamos lá. O professor marca o tempo e um colega forma as palavras. E você, né, e um colega formam as palavras. Ou seja, você vai formar essas palavras, tá? Para a gente poder conferir na aula seguinte. Eu tenho várias sílabas aqui. Você vai formar 13 palavras em 10 minutos. Eu posso fazer? Como é que eu vou fazer, criança? Pede para alguém marcar o tempo para você em casa. Tia, marca aí 10 minutos para eu conseguir formar 13 palavras. Vê se você consegue formar as 13 palavras. Vai ter criança que vai conseguir, vai ter criança que não vai conseguir as 13, vai conseguir só 9, só 6, só 8, tá? Então, o máximo de palavras que você conseguir, ele pede 13. Vejam quantos vocês conseguem em 10 minutos, tá bom? Essa é a atividade que vai ficar para casa. A página anterior que nós vimos, tá? A quarta, quinta, a sexta, quarta, quinta, sexta, e com L ou U, e essa aqui, o desafio, tá bom? Então, na aula seguinte, nós faremos a correção.